Bruno, a mulher hoje chegou em certo patamar. O problema é que a mulher estava assim. Ok, tudo bem, não tem nenhum problema em relação mulher, homem. Ok, mulher foi lutando para conquistar seus direitos, ok. O que eu falo, o que eu luto, o que eu brigo é sobre direitos iguais. Ninguém é merecedor e ninguém é melhor do que ninguém. O problema é que as mulheres, foram crescendo, conquistando, lutando por meio desses parlamentares que estão lá e que não dão cara à tapa, né? E aí eles acham assim, não, o maior eleitorado é mulher, então, para mim não perder as eleições, eu vou votar nesse projeto de lei. E aí votam. O que acontece? Hoje a mulher está assim e o homem está assim. Então, a mulher tem muito mais leis do que os homens. É tanto que tem uma lei que muito chocou o Brasil e pouco está sendo falada, Bruno. É uma lei que cabe prisão. Uma lei que, se o homem entrar nas redes sociais dela, se começar a mandar mensagens para ela, ele pode até ser preso. Você, homem, precisa saber que também tem direitos e a mulher não é melhor que você. O negócio é, direito parcial não é direito. São leis que cada vez mais estão vindo. E outra, inclusive eu falei do projeto de lei sobre o assédio. Se um homem chegar perto de uma mulher e disser, um projeto de lei ainda não foi aprovado, se um homem chegar perto de uma mulher e disser assim, olha, você está tão bonita, e aí a mulher se sentir ofendida, ela pode ligar para a polícia, e o homem ser preso e levado para a prisão imediatamente. Sistema, eu coloco o sistema num todo, estão infiltrando na cabeça de todo mundo. Principalmente aquelas mulheres que ainda defendem alguns homens. Alguns meses atrás, eu estive em um supermercado, Bruno. Eu entrei no supermercado para fazer uma feira. Como todos já sabem, né, que eu sou, sim, uma mulher e tenho meus filhos, sem nenhum problema. Eu tenho 2 filhos, viu, doutor Miguel? Tenho 2 filhos, né, com muito orgulho. E eu fui fazer a minha feira, a feira com meu filho, de 10 anos, inclusive ele tem 10 anos. Quando entramos no supermercado, Bruno, sem mentira nenhuma, de 20 segundos, saiu uma voz e dizia assim, ei, mulher, você já sofreu violência doméstica? Se você sofreu violência doméstica, ligue para o número tal, tal, tal. Aí depois vinha a mensagem, esse programa é apoiado pelo Ministério Público, pela OAB, pela Comissão da Mulher Advogada e assim por diante. Aí passa mais 20 segundos, a mesma coisa. Passamos 3 horas no supermercado fazendo a feira do mês. Quando eu estava entrando no carro, no estacionamento, o meu filho, de 10 anos, na época eu tinha 9 ainda, ele olha para mim e diz assim, mamãe, eu já sofri violência doméstica? E a violência doméstica que é colocada na lei Maria da Penha, Bruno, ela é tão forte que se a tua mulher ou a tua namorada olha o teu celular, nada acontece. Mas se tu olha o celular da tua namorada ou da tua mulher, tu tá cometendo violência doméstica. Porque está lá. Peraí, isso tá violência, intimidade, violação à intimidade. Isso está tipificado? Está tipificado, não do celular, mas está falando de violação à intimidade. Então, analisar os e-mails dela sem autorização, analisar o celular sem autorização, e o que mais nos provoca ira é o fato de, se a mulher fazer isso, nada acontece com ela. Mas se o homem fizer, vai acontecer. Mas então, para mim, aí você chegou no primeiro ponto que para mim é fundamental até eu me posicionar a respeito disso. Por exemplo, eu não chego a ser contra essas leis, dentro do seguinte contexto. Se houvesse as leis, digamos, antagônicas, né, para o outro lado, se a mulher, tanto quanto o homem, fosse passível de ser punida por esses atos, se isso fosse previsto em lei, eu seria a favor, entendeu? Tipo, eu concordaria. Só que punir só um lado, pelo mesmo tipo de atitude que ambos podem ter, para mim, isso não faz o menor sentido. Ô Bruno, o problema da Lei Maria da Penha, assim, eu quero deixar bem claro, porque senão vão lá me denunciar de novo que eu sou a favor da violência doméstica, tá? Então, eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor de nenhum tipo de violência. Nem mulher apanhar, mas também nenhum homem apanhar. Sim. Hashtag direitos iguais aqui, tá? Então, o que acontece? O problema da Lei Maria da Penha, primeiro, foi a forma que ela foi criada. Como é que ela foi criada? A maioria das pessoas não sabe. A própria Maria da Penha, nas suas entrevistas, ela afirma muito,
eu fui, entre aspas, agredida. O homem, ou a mulher, ou o jovem, principalmente, né, do lado mais esquerdista, assim, já vai olhar e vai dizer, poxa, ela foi agredida, ela apanhou, levou surra, levou isso, levou aquilo, por isso que ela ficou paralítica. Não foi assim. Vamos estudar antes da gente cutucar com a vara, né? Inclusive, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre o processo da Lei Maria da Penha. O processo da Lei Maria da Penha não foi da forma que as pessoas falam. Olha só, Bruno, a Maria da Penha estava deitada no seu quarto, o esposo dela também estava deitado, quando, de repente, ele ouve um estrondo dentro de casa. Ele se levanta, vai para o rumo da cozinha, e aí ele começa a vir um ladrão e começa a entrar em luta corporal com o ladrão. Quando ele percebe, lá ganhando a luta, já estava ganhando, vem um outro ladrão e atira nele, no mesmo momento que ele vai virar. Quando ele vira, ele recebe um tiro aqui. No mesmo momento, o outro ladrão invade o quarto da Maria da Penha e atira nela, tá? E atira nela. As primeiras investigações, Bruno, foi de roubo, tá? Então, eles estavam investigando um assalto. Só que o problema é que Maria da Penha, tanto ele foi para o hospital, porque ele levou um tiro, e Maria da Penha também foi para o hospital, tá? Quando ela retorna, inclusive ele modifica a casa toda para receber a Maria da Penha, quando ela retorna para casa, ele realmente teve um caso extraconjugal. E ele finalizou depois que tudo isso aconteceu e guardou as cartas que recebia desse antigo amor em um local escondido. Quando Maria da Penha volta para dentro de casa, ela encontra as cartas e aí fica irada. Ela sai da delegacia, ou sai de casa e vai na delegacia, e aí ela diz que ele provocou o assalto. Ele fez isso porque ele queria matá-la. Olha só a situação. É tanto, eu tenho provas. Sabe quais são as provas que eu tenho em relação a isso? É o próprio julgamento. Teve 2 julgamentos. O primeiro julgamento foi, 3-4. Se ela tivesse tanta certeza do que ela está falando, e se as provas corroborassem o que ela alegava, do que ela estava alegando, ô Bruno, ia dar unanimidade. Unanimidade. Deu 4-3, na primeira pena ele pegou 10 anos. Ele recorreu para tentar diminuir. De novo, julgamento com o tribunal do júri foi de 4-3, não foi unânime. E aí foi para 12 anos a pena dele. A questão é que, se o que ela falasse fosse verdadeiro, se as provas batessem no que ela estava falando, não tinha dado 4-3 e sim teria unanimidade. A questão é que eles ficaram irados. E ela, como tinha mestrado, fazia parte de uma faculdade de renome, ela começou a procurar os meios internacionais, órgãos internacionais. E aí eles vieram com tudo e acabaram criando a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha foi criada desta forma. Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem do processo e poucas pessoas estudaram o processo para poder falar. E aí, inclusive, ela teve uma entrevista que ela foi no Pochá, não sei se posso falar isso, mas eu sempre já falo. Ela foi no Pochá e aí ela disse assim, eu fui agredida. Aí o Pochá disse, nossa, mas como foi a agressão? Aí ela disse, não, eu fui agredida porque ele me chamava de feia. Olha só a situação. Me chamava de feia. E feia também é violência doméstica, englobando lá na Lei Maria da Penha. Outra questão da Lei Maria da Penha, Bruno, é o fato de não dar para os homens o direito do princípio da ampla defesa, do contraditório, e o homem já entra no inquérito policial, já entra na delegacia como se culpado fosse. Então, não é respeitado também o princípio indúbio pro réu. Não é respeitado também o princípio da presunção de inocência. Então, assim, são vários princípios constitucionais que são desrespeitados perante a Lei Maria da Penha. Que violam completamente os direitos dos homens. É isso que nós falamos, é isso que nós discutimos, e é isso que eu venho debatendo há um tempo. Eu não sou contra a leis para agressores, mas que esses agressores, ô Bruno, realmente sejam condenados e que as provas sejam concretas.